Mandado de injunção na jurisprudência do STF. As lições de Gilmar Mendes sobre o tema podem ser resumidas da seguinte forma. 1. Não concretista. A primeira vez que o STF se manifestou sobre o tema foi no mandado de injunção 107 de relatoria do ministro Moreira Alves, julgado em 1989. O STF deixou firmado na decisão que, conforme a sua natureza, o mandado de injunção destinava-se a garantir direitos constitucionalmente assegurados, inclusive aqueles derivados da soberania popular, como direito ao plebiscito, direito ao sufrágio, direito à iniciativa legislativa popular, bem como os chamados direitos sociais, desde que um impetrante estivesse impedido de exercê-los em virtude da omissão do órgão legiferante, ou seja, aquele competente para criar leis. Além disso, o mandado de injunção também seria adequado para realizar direitos constitucionais que dependessem de normas de organização, pois, do contrário, esses direitos não teriam significado. Contudo, o STF adotou a corrente não concretista, no sentido de que deveria limitar-se a constatar a inconstitucionalidade por omissão e a determinar que o legislador empreendesse as providências requeridas. 2. Concretista, intermediária e individual. Após o leading case, mandado de injunção 107, no julgamento do mandado de injunção 283, de relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, julgado em 1991, houve mudanças significativas no entendimento do STF. Nesse julgamento, o STF, pela primeira vez, estipulou prazo para que fosse reparada a lacuna relativa à mora legislativa. Nos termos do voto do relator, o STF declarou a mora do legislador quanto à ordem do artigo 8º, parágrafo 3º ABCT, com a comunicação do Congresso. Fixou prazo de 45 dias para editar a legislação, com mais 15 para sanção do presidente. Ultrapassado o prazo, reconheceu o direito do impetrante de obter contra a União pela via processual adequada sentença líquida de condenação à reparação constitucional devida por perdas e danos. Declarou que mesmo com a condenação, a superveniência da lei não prejudicaria a coisa julgada, muito menos impediria o impetrante de obter direitos da lei posterior nos pontos que lhe forem favoráveis. O mesmo ocorreu no mandado de injunção 232, de relatoria do ministro Moreira Alves. O tribunal reconheceu a mora, bem como fixou prazo de 6 meses, os quais, se não fossem observados pelo Congresso na edição da lei referida no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal, dariam o direito ao requerente de gozar da imunidade requerida. O mesmo ocorreu também no julgamento do mandado de injunção 284, de relatoria do ministro Celso de Mello, que, além de reconhecer a mora, também assegurou a possibilidade do impetrante ajuizar ação adequada para obter reparação econômica em razão da mora do legislador. Segundo Gilmar Mendes, as decisões proferidas no mandado de injunção 283, 232 e 284 sinalizaram para uma nova compreensão e admissão de uma solução normativa para a decisão judicial. Nesses casos, portanto, o STF adotou a corrente concretista intermediária individual. Além disso, o STF reconheceu, em razão da omissão, que os afetados poderiam ingressar com ação própria e adequada perante o juiz competente para obter indenização. No mesmo sentido, mandado de injunção 562, relatoria da ministra Ellen Grace, mandado de injunção 543, relatoria do ministro Otávio Galotti. Terceiro, concretista, direta e individual. No mandado de injunção 679, de relatoria do ministro Celso de Mello, o STF considerou que a falta de lei não impedia a entidade beneficente de gozar de imunidade constitucional expressamente reconhecida. O mesmo ocorreu no julgamento do mandado de injunção 758, por meio do qual o STF decidiu, por unanimidade, aplicar, por analogia, o artigo 57, parágrafo 1º da Lei 8.213/91, para regular o artigo 40, parágrafo 4º da Constituição Federal, para, com efeito, reconhecer a aposentadoria especial de servidor público. Nesses dois casos, o STF adotou a corrente concretista direta individual.
Quarto, concretista geral, direito de greve dos servidores públicos. Em relação ao direito de greve, o STF já havia manifestado que os servidores não poderiam exercer o direito de greve antes da edição da lei complementar respectiva, mandado de injunção 20, relatoria do ministro Celso de Mello, em 22 de novembro de 1996. No mesmo sentido, foram as decisões do mandado de injunção 485 e mandado de injunção 585. Porém, em 2007, no julgamento do mandado de injunção 670, relatoria para o acórdão ministro Gilmar Mendes, 708, relatoria do ministro Gilmar Mendes e 712, relatoria do ministro Eros Grau, o STF fez uma revisão em sua jurisprudência, adotando-se de modo categórico uma solução normativa e concretizadora para a omissão. Houve, pois, um overruling, que é a superação do entendimento jurisprudencial anterior, e o STF adotou a corrente concretista direta geral. Em 25 de outubro de 2007, o STF, por maioria, conheceu dos mandados de injunção 670, 708 e 712. Reconheceu o conflito existente entre as necessidades mínimas de legislação para o exercício do direito e greve de servidores públicos, de um lado, e o direito a serviços públicos adequados e prestados de forma contínua, de outro. Ainda, tendo em conta que ao legislador não é dado escolher se concede ou não o direito de greve, podendo tão somente dispor sobre a adequada configuração da sua disciplina, decidiu pela necessidade de uma solução obrigatória da perspectiva constitucional e propôs uma solução para a omissão legislativa com aplicação, no que couber, da Lei nº 7.783/89, que dispõe sobre o direito de greve da iniciativa privada. Além disso, o STF fixou parâmetros institucionais e constitucionais de definição de competência, provisória ou ampliativa, nos âmbitos federal, estadual e municipal. Ainda no plano procedimental, entendeu pela possibilidade de aplicação da Lei 7.101/88, que trata da especialização das turmas dos TRTs em processos coletivos para a apreciação de dissídios de greve instaurados entre o poder público e os servidores com vínculo estatutário. Como dito, o STF foi longe e adotou a posição concretista, direta e geral, com eficácia contra todos em igual situação. É evidente que o feito não ficou isento de críticas. Por exemplo, para Elivaldo da Silva Ramos, embora o mandado de injunção de greve tenha amparo no parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição Federal, que garante a máxima efetividade dos direitos fundamentais e, portanto, está dentro da competência do STF, não se configurando por si só violação de separação de poderes. Entende-se que a melhor solução foi a adotada no mandado de injunção 721, que limita os efeitos subjetivos da decisão inter partes por se tratar de processo concreto e subjetivo de controle de constitucionalidade. Para Elivaldo Ramos, não há como negar que a decisão concretista, com caráter geral, constitui nova fonte de poderes normativos atípicos para o STF e também constitui fator de impulso ao ativismo. Aliás, para ele, a Lei nº 13.300/16 parece adotar justamente solução parecida à adotada no mandado de injunção 712, ou seja, permite viabilizar o exercício concreto do direito ou liberdade constitucional, restringindo-se à eficácia subjetiva da decisão aos impetrantes, ou seja, inter partes.